Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre a eletrólise em materiais plásticos e cerâmicos. Vamos lá? Então, relembrando alguns conceitos. A eletrólise é um campo de estudos da eletroquímica e é um processo inverso ao que acontece nas pilhas. Isto é, a eletrólise ocorre por meio de uma reação não espontânea de oxirredução, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Na eletrólise, diferentemente do que acontece nas pilhas, é preciso fornecer corrente elétrica mediante um gerador. Então, para a gente lembrar um pouquinho, se na pilha a gente tem substâncias químicas que se combinam e o objetivo é produzir eletricidade, na eletrólise, através da eletricidade, ou seja, de uma eletricidade externa que é colocada no processo, a gente vai ter a separação de compostos e o surgimento de novas substâncias. Normalmente, aí a gente tem na eletrólise metais no estado fundamental e muitos tipos de gases são produzidos por eletrólise. E os tipos de eletrólise? Então, a eletrólise ígnea ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica sólida e por meio da corrente elétrica passa para o estado líquido, isto é, a substância iônica é fundida. E o termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente ou inflamado. Então, na eletrólise ígnea, a gente tem uma substância iônica que está na fase sólida. E aí, através do processo da eletrólise, ou seja, quando a eletricidade atinge essa substância, ela vai se transformar em líquido, vai passar por estado líquido e a gente diz que a substância está fundida. Muitas substâncias, quando estão no estado líquido, estão fundidas, isso sempre a altas temperaturas, elas apresentam um aspecto aí, brilhante, avermelhado, e o termo ígneo, do latim que significa ardente, inflamado, foi utilizado então para a eletrólise ígnea. E o segundo tipo é a eletrólise aquosa ou em meio aquoso. Esse tipo de eletrólise ocorre quando a descarga elétrica é realizada diretamente em uma substância iônica que está dissolvida na água. Isso é, a solução aquosa de um sal ou de uma base, que são as substâncias iônicas que participam aí do processo da eletrólise aquosa, gerando íons positivos e íons negativos, ou seja, ocorre a separação aí dos íons. Na eletrólise aquosa, diferente do que acontece lá na ígnea, a gente vai ter aqui a presença da água e a água sofre autoionização. Isso é, a água também vai se dividir formando íons. E aí na eletrólise aquosa a gente tem uma competição entre os íons, coisa que não acontece na eletrólise ígnea. Mais alguns conceitos. Plásticos ou polímeros. São macromoléculas formadas por unidades denominadas por monômeros e com grande maleabilidade e podem ser moldados. Então, os plásticos ou polímeros são união aí de vários monômeros. Cerâmica é uma técnica ou arte de produção de artefatos e objetos que possuem como matéria-prima a argila. E a metalização é o processo de revestimento, em que os metais fundidos são pulverizados em cima de uma superfície que pode ser plástica, metálica, cerâmica ou de outro tipo. Vamos falar um pouquinho sobre galvanoplastia. Trata-se do processo químico ou eletroquímico de deposição de uma fina camada de metal sobre uma superfície, que pode ser metálica, plástica, cerâmica ou de outro tipo. O processo de galvanização de superfícies plásticas é denominado de eletrodeposição, que produz a metalização dessas peças. Geralmente o plástico não é um condutor, portanto, a galvanização direta não é possível. Para que a peça seja galvanizada, é preciso cobrir a superfície com um adesivo condutor, uma tinta metálica, para que na sequência realize a eletrodeposição. Nesse caso, a gente pode usar cobre, zinco, níquel ou níquel acetimado e o resultado aí são peças de diversas cores, douradas e outros tons metálicos, e a vantagem é peças mais leves do que peças metálicas. A galvanoplastia em cerâmica é feita então envolvendo vidro e partículas metálicas. O vidro se conecta à cerâmica e as partículas de metal se conectam ao eletrodo, gerando uma fina camada uniforme, aumentando a resistência à corrosão. Após a metalização, a peça de cerâmica recebe um banho que pode ser de níquel, de alumínio ou de ouro e ela é cozida na formação de gás. E esse gás ele vai proteger a peça da oxidação do processo da queima.
A galvanização em peças de cerâmica são utilizadas com o objetivo de aumentar a resistência à corrosão e dar um acabamento decorativo a essas peças. Nesse vídeo, nós falamos sobre a eletrólise em peças plásticas e cerâmicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!